Bom dia a todos os irmãos, graça e paz de Deus, da parte de Deus. Como já dizia o apóstolo Paulo em 1 Coríntios e Romanos 2 e Romanos 1 também, no capítulo 1 e versículo 7, que ao saudar os vários santos nas várias igrejas locais, vemos ele a dizer aos chamados santos graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Espero que todos os irmãos também estejam bem pela graça de Deus. E hoje queria falar-vos de um assunto relacionado com uma mensagem que ouvi durante esta semana da parte do David, que falava acerca do Espírito, de andarmos no Espírito. E houve uma parte da mensagem de David que ele falou acerca da lei do pecado, que chamou-me um pouco a atenção e fui estudar até na palavra de Deus o que é que nós vemos acerca da lei do pecado. E é interessante que nas epístolas do apóstolo Paulo, que são as epístolas que curiosamente é onde é falado mais acerca da lei. E ele fala, por exemplo, acerca da lei de Deus, da lei de Moisés, da lei do Espírito de vida, da lei do pecado, da lei da morte, da lei do entendimento. Ele fala de vários tipos de várias leis. No entanto, é curioso nós vermos e entendermos que na palavra de Deus fala das várias leis que fala, existem dois tipos de leis que se destacam e que são leis que nós vemos que ocorrem durante o dia a dia, durante o nosso dia a dia. Mas antes de lá chegarmos, queria que acompanhassem a ler esta passagem, que é a passagem da Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, versículo 7, que diz o seguinte: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. E um pouco mais à frente, nesta mesma passagem, no capítulo 7, no mesmo capítulo, mas um pouco mais à frente, no versículo 21, ele continua e diz o seguinte: Acho então esta lei em mim, que, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Ao lermos estas duas passagens, e principalmente todo o capítulo 7 e o capítulo 8, vemos Paulo falar acerca das várias leis, destes dois tipos de leis, que são dois tipos de leis que ainda hoje governam o mundo. E não sei se os irmãos já pensaram acerca disto, e se já pensaram acerca deste assunto, destes dois tipos de leis que governam hoje em dia o mundo e até poderíamos dizer, de forma geral, o universo em que vivemos e este universo que Deus criou. E estes dois tipos de leis, uma delas é especificamente vista e aplicada neste mundo, e o outro é que é mais geral, mais aplicado no universo em si, segundo vários cientistas pensam acerca do assunto. A primeira é a lei jurídica, e a lei jurídica é a lei que é aplicada neste mundo. E se algum irmão não souber acerca do que é a lei jurídica, de forma resumida, é uma lei que normalmente vem de algum tipo de autoridade, alguém que tem autoridade e que essa autoridade permite, proíbe ou obriga algum tipo de conduta humana. E normalmente estas leis jurídicas são leis que não são relativas aos animais. Normalmente os animais, mesmo que estejam em grupos, os animais não têm leis em que dentro do grupo, dentro, por exemplo, uma matilha, seja ou uma manada, não existe este tipo de lei. Normalmente é conforme a natureza, há sempre o chamado alfa, que é sempre o líder, por exemplo, no caso dos lobos também é sempre, ou neste caso dos leões, há sempre aquele macho alfa, que é aquele que lidera ou aquele que tem direitos, mas, por exemplo, nós não vemos, comparado, por exemplo, com o rei, nós não vemos um macho alfa a ditar um tipo de lei que impede os outros de fazer alguma coisa, ou que proíbe-os, ou que obriga a uma certa tipo de conduta, ou permite. Normalmente o macho alfa age conforme a natureza com que foi criado, e a natureza dele é ele aceder ao que quer e só deixa quando estiver satisfeito. No entanto, nós não vemos assim. Não vemos ele, por exemplo, o macho alfa não age em conformidade a pensar nos outros, mas é a pensar nele primeiro. E vemos a sua natureza corrompida,
por causa do homem, por causa do nosso pecado, em que ele não aplica nenhuma lei, mas age conforme a sua natureza. Isso, a sua natureza é com base na sua força, e isso é a sua força que depois dá o mérito a ser, por exemplo, a ser o macho alfa, a ceder às fêmeas que quiser, ou comer, ou o que for. Por exemplo, acerca do homem não é isso, porque no homem já é muito mais complexo. O homem já pensa em leis e já legisla, normalmente, que vem sempre de uma autoridade, poderia ser o rei, ou neste caso o governo, que proíbe, permite ou obriga algum tipo de conduta. Temos de fazer várias coisas, por exemplo, vamos de carro e temos restrições que permitem leis para conduzir que restringe a velocidade, ou que tem de dar passagem, ou espiões numa passadeira, ou o que for, mas nós não vemos isso de animais. Então é este o tipo de lei que governa este mundo. O outro segundo tipo de lei, que é a lei dos cientistas, normalmente a lei científica, é normalmente uma lei que mostra que é basicamente uma regra científica que descreve um tipo de fenómeno que ocorre com certa regularidade. Por exemplo, a lei da gravidade. A lei da gravidade descreve a força da gravidade em que eu, quando tenho um objeto, se eu largar, a força da gravidade e a lei da gravidade mostra que existe uma força que puxa, por exemplo, este pano para baixo. E vemos essa lei da gravidade descreve isso. Descreve porque é que um pano como este, se eu o largar, ele cai para baixo. Entre outras coisas, porque aqueles que estudam isso é muito mais do que isto, mas é, por exemplo, uma lei que descreve uma regra, que é uma regra que descreve um fenómeno que ocorre com regularidade, que é, por exemplo, a lei da gravidade, deixar cair o pano e o pano cai. E a lei da gravidade descreve tudo isso. Nestas cartas, e principalmente nestas passagens que vamos ver, nas passagens seguintes, vemos que nas cartas de Paulo, e principalmente nesta, no capítulo 7, é feito sempre um contraste destes dois tipos de lei, da lei jurídica e da lei científica. E é curioso que até mais do que qualquer outra passagem nós vemos a relação destes dois tipos de lei. Por exemplo, na carta aos Romanos, Paulo relaciona os dois tipos de lei da seguinte forma. No capítulo 7 e no versículo 22, nós vemos o apóstolo Paulo a descrever este tipo de lei, que é a lei jurídica, que é a lei de Moisés, porque ele diz que, segundo o seu homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. Neste caso, a lei de Moisés é a lei que Deus deu a Moisés. E vemos que esta lei, quando Paulo fala da lei de Deus, ele fala aqui como a lei jurídica. No entanto, é interessante que ele, na passagem seguinte, vemos, na passagem seguinte, diga-se no versículo a seguir, vemos Paulo já fazer aqui falar da lei do pecado, que ele diz, no versículo a seguir, que é o 23, ele diz: mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Nós vemos aqui aplicado então estes dois tipos de lei. A lei jurídica, que Paulo fala da lei de Deus, que ele diz que tem prazer na lei de Deus, nesta lei jurídica, mas ele então depois faz a ligação com a lei do pecado, em que ele vê na sua carne um outro tipo de lei aplicada, que é a lei do pecado. E então nós vemos aqui estes dois tipos de leis. Quando Romanos 7 fala da lei do pecado e fala deste tipo de lei, que Paulo diz que é a lei que batalha contra a lei do entendimento. Vemos que aqui é um tipo de fenómeno que ocorre com regularidade. Este fenómeno é esta batalha, que é esta batalha interior que ele tem, é a batalha nos membros, que é uma batalha que é a batalha do entendimento dele contra a lei do pecado. E nós vemos este tipo de ocorrência. E é por isso que Paulo fala neste sentido, sendo como lei. Já quando é falado da lei de Deus ou da lei de Moisés, nós vemos que a Bíblia mostra-nos acerca da lei jurídica, da lei que Deus diz especificamente ao povo de Israel, as práticas que eles têm de fazer, o que não podem fazer, o que têm obrigatoriamente de fazer, e então nós vemos aí a lei jurídica. No entanto, a lei do pecado que Paulo fala nesta passagem e até um pouco mais à frente, no capítulo 8, quando ele fala da lei do pecado, ele fala da lei do pecado basicamente como a lei da gravidade.
em que por muito que eu, por exemplo, tenha este pano e eu lance-o ao ar, muito que eu lance para cima, se vocês conseguem ver, muito que eu lance para cima, este pano vai sempre cair para baixo. Por muito que eu lance, eu posso lançar com muita força, por muito força que eu exerça sobre este pano para ir para cima, quer queira, quer não, este pano vai sempre acabar por cair. Acaba sempre por ser puxado para o chão, porque existe uma força, e essa força nós vemos descrita pela lei, que descreve essa força a puxar o pano para o chão. E quando Paulo fala da lei do pecado, fala no sentido quase como a lei da gravidade, em que nós, por muito que nós tentemos saltar, por muito que nós tentemos lançar alguma coisa ao ar, acaba sempre por cair. E assim é a lei do pecado. Muito que nós tentemos fugir, por muito que nós tentemos sair, a verdade é que acabamos sempre por voltar a pecar. E nós vemos essa lei a descrever isso. A lei do pecado a ser um fenómeno que ocorre com regularidade, seja a crentes ou descrentes, que é, por muito que nós queiramos fugir disto, por muito que queiramos deixar de pecar, nós vamos sempre acabar por pecar. Um, por muito queiramos, a lei do pecado está sempre a agir. Esta força que o pecado exerce sobre nós está sempre a agir. E essa lei descreve isso. Descreve esta força que o pecado tem nas nossas vidas de fazermos sempre puxar para baixo, sempre voltar a pecar. E é interessante nós vermos esta lei jurídica e a lei científica que descreve algo. Vemos isto a ensinar-nos algumas lições. E uma das lições é que nós não devemos admirar-nos ou surpreender-nos quando alguém ou algum irmão peca. Por exemplo, eu não me surpreendo quando este pano cai. Ou, por exemplo, quando um copo que eu estou a tirar e o copo cai e parte-se. Normalmente, eventos desses não me surpreendem, porque é esperado que algo que seja lançado ao ar ou lançado para cima, ou esteja numa posição que faça com que ele caia, não nos admira que um copo caia ao chão e parte-se, porque vemos isso em ação. E o mesmo é relativo ao pecado. Quando nós vemos alguém a pecar, seja um irmão, seja um descrente, colega, amigo ou o que for, a pecar, de certa forma isso não nos deve surpreender porque é a força do pecado em ação. E a lei do pecado simplesmente só descreve isso a acontecer. Isso também não quer dizer que nós sejamos indiferentes, ou seja, porque este pano cai ao chão, isso não me deve surpreender, mas também não deve ser indiferente. O pano não vai ficar lá no chão. Um, por exemplo, quando um copo cai ao chão e parte-se, nós de certa forma não ficamos surpreendidos que o copo partiu-se. Podemos ficar, é sim, chocados, porque o copo partiu-se, não é? Mas não a força da gravidade a puxá-lo. E normalmente ficamos chocados ou podemos ficar de alguma forma tristes, porque não queríamos que o copo partisse, não é? Ninguém quer ter um prejuízo. Mas mesmo nós ficando chocados porque o copo partiu-se, ou ficarmos tristes porque um copo partiu-se, ou o que for, não nos surpreende que um copo caia. E assim é a lei do pecado. A lei do pecado nós não devemos ficar surpreendidos quando isso acontece na vida de alguém. Quando alguém peca, nós não devemos ficar, ele pecou, e não devemos ficar surpreendidos com isso, mas também não devemos ficar indiferentes a tudo isso nas nossas vidas. Pelo contrário, até podemos ficar tristes por isso acontecer, por causa das consequências que isso tem, como por exemplo, não ficamos surpreendidos com um copo caia, mas ficamos tristes porque o copo partiu-se, não é? Porque a força da gravidade exercida, a consequência disso, fez algo acontecer que foi um copo partir-se. E o mesmo é com o pecado. A lei do pecado descreve a força que o pecado tem das nossas vidas e o poder que ele tem nas nossas vidas e o que ele faz. Isso não nos deve surpreender quando alguém peca, mas claro que devemos ficar, de certa forma, tristes, principalmente por nós mesmos, pelas consequências que isso traz. Em Romanos, vemos que só poderemos ficar tristes por causa das consequências da lei do pecado quando é relacionada a lei científica com a lei jurídica, ou seja, a lei de Moisés com a lei do pecado da morte. Vemos nesta passagem que o Senhor mostra-nos por meio de Paulo que a lei do pecado e da morte, que é esta lei científica, já existia desde Adão. E que a lei de Moisés simplesmente o que veio fazer foi manifestar a lei do pecado mais clara e profundamente. Ou seja, a lei do pecado esta lei do pecado e da morte já existia desde que Adão pecou. E nós de alguma forma já tínhamos conhecimento e de certa forma Adão quando pecou ele tinha consciência disso, porque ele começou a ver e depois começou a desculpar-se.
e ninguém se desculpa se não tiver feito algum tipo de asneira. E vemos que já começou a ser manifestado o pecado nessa altura. Mas, no entanto, é interessante que em Romanos nós vemos que com a lei jurídica, quando o Senhor deu a lei a Moisés e depois nós vimos Moisés a tentar cumprir e nunca a fazer isso, é por isso que Paulo diz que a lei em si era santa, é por isso que ele diz que a lei, no capítulo 7, ele diz que diremos, pois, é a lei pecado. A lei não é pecado. A lei que o Senhor deu a Moisés, que é a lei jurídica, não é pecado. É por isso que ele diz de modo nenhum. Mas notem que ele diz que só conhecia o pecado pela lei. Porque se a lei não dissesse que ele não poderia cobiçar, ele não queria descobrir a lei do pecado. Porque a lei do pecado, mesmo sendo exercida constantemente, ela só veio à luz, o conhecimento do pecado, ainda mais profundamente, pela lei que o Senhor deu a Moisés. É então que em Romanos, no capítulo 7 e versículos 18 a 23, entramos na questão de algumas leis que entram em conflito. Ou seja, lendo esta passagem, vamos ler, em que no versículo 18 do capítulo 7 diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. E notem o que ele diz agora. Acho então esta lei em mim. Ou seja, acho esta lei científica, por assim dizer, esta descrição do evento regular que ele encontra nele. Acho então este evento regular que acontece em mim, que é, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. E depois ele diz, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei jurídica, na lei de Deus, que Deus deu a Moisés. Eu tenho prazer na lei jurídica. Mas eu, no entanto, eu vejo nos outros membros um outro evento, uma outra regularidade. E esta regularidade, uma outra lei. É por isso que ele diz, eu vejo uma outra lei. Vejo um outro evento, um outro fenómeno, que este fenómeno batalha contra o meu entendimento, contra a lei do meu entendimento. E prende-me debaixo de outro fenómeno, que é o pecado. Prende-me debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Vemos então de vários fenómenos, Paulo aqui a falar de fenómenos de leis que entram em conflito, ou seja, ele vê uma lei, e a lei que é o entendimento dele, o que ele entendia acerca e o prazer que ele tinha na lei de Deus, mas ele via na sua carne um outro tipo de fenómeno, que era este fenómeno do pecado que entra em conflito e batalha contra o que ele entende acerca da lei de Deus. É por isso que Paulo, este tipo de conflito entre leis, é um conflito tão grande que Paulo e causava tantas questões, e ainda hoje coloca tantas questões e tantos problemas na nossa mente, que Paulo, ao ver estes conflitos, a lei do entendimento e a lei do pecado que estava nos seus membros, ao ver este conflito, Paulo no versículo 24 ele exclama, e se calhar entendemos isto com uma exclamação grande, a alta voz, e ele dizer, miserável homem que sou. Notem que esta batalha, e esta é uma batalha que não só Paulo descreve aqui que ele tinha, mas é uma batalha que nós temos também, que é a batalha do entendimento contra a batalha da lei do pecado. E vemos este conflito, e este conflito faz com que nós fiquemos frustrados por nós entendermos a lei de Deus e nós vemos nos nossos membros, nós fazemos outra coisa em contrário. É por isso que Paulo exclamava, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E vemos então este conflito, e é aqui que entramos nesta questão que nos abate mais, pois estas batalhas, este tipo de batalha, a batalha do meu entendimento com a lei do pecado nos meus membros, este tipo de batalha é uma batalha que ocorre constantemente, dia após dia, se calhar minuto após minuto, e são batalhas que esgotam-nos, e de certo modo são batalhas em que nós estamos presos a elas constantemente. É por isso que Paulo diz mesmo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, nós vemos nos nossos membros, na nossa carne, nós vemos no nosso pecado que nós estamos presos a isto. E estamos presos a esta luta, que nós queremos fazer o bem, mas nós não conseguimos. É por isso que Paulo diz que ele quer fazer o bem, mas o mal está com ele. E o mesmo ocorre connosco.
a resposta a esta pergunta é o que Paulo diz a seguir no versículo 25. Porque Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E a resposta que ele dá a esta pergunta e a esta exclamação é Jesus Cristo. É por isso que ele diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele diz: porquê? Assim que eu mesmo, com o entendimento, eu sirvo à lei de Deus, mas com a carne, à lei do pecado. Ou seja, quando Paulo fala chegamos ao versículo 25, vemos aqui Paulo a dividir estes dois tipos de leis. A lei científica, ou seja, a divisão de duas leis, que é a lei científica, e a aplicação de uma lei superior às outras, que acaba com leis como esta, como a lei do pecado, que ele descreve aqui, mas com a carne, a lei do pecado. A Bíblia fala-nos então desta lei superior. E que lei é esta superior? Porque nós podemos ter atualmente leis que anulam-se, podem anular, pode existir uma lei que anula uma lei anterior. Isso pode acontecer, por exemplo, quando uma autoridade chega, uma autoridade, por exemplo, quando há mudança de governo, pode haver também mudança na legislação, mudança de leis, e serem criadas leis que anulam outras leis. Eu não sou perito nisto, mas pelo menos entendo que quando um governo chega, pode mudar outros tipos de leis. E o mesmo aconteceu, e nós vemos isso, a Bíblia a falar-nos de uma lei que entra e anula tudo isto. Uma lei não só uma lei jurídica, mas também uma lei, de certa forma, científica, um fenómeno que acontece nas nossas vidas. E esta lei que a Bíblia fala em Romanos, no capítulo 8, que é na passagem a seguir, em que a Bíblia fala-nos da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Notem que, e se nós formos ler o versículo 1, reparem que antes, na passagem anterior, Paulo dizia no versículo 24 de Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E depois ele diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirva à lei de Deus, mas com a carne, à lei do pecado. E ele continua, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele continua, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou do pecado e da morte. A Bíblia mostra-nos aqui uma coisa, que é a lei do Espírito de vida, é a lei que vai anular a lei do pecado. Ok? É por isso que ele diz, porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, esta lei do Espírito de vida é a lei que vai anular todos aqueles fenómenos acerca do pecado e da morte. Ou seja, em que nós fomos livres da condenação e vamos ser livres desta lei do pecado e da morte que é exercida em nós. E depois Paulo segue toda esta linha de pensamento. A Bíblia mostra-nos que isto só acontece em Cristo Jesus. É por isso que Paulo faz este parênteses. Ele diz, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Reparem que é só em Cristo Jesus que nós somos livres da condenação da lei por causa da lei do pecado e da morte que é exercida na nossa carne. E mostra-nos que a lei do Espírito de vida, ou seja, o Espírito Santo, vai ser a lei jurídica que livrou-nos da condenação que vinha por causa da lei do pecado e da morte. Ou seja, a lei do Espírito de vida é a lei jurídica que vai anular a condenação que vinha por causa do pecado e da morte nas nossas vidas. A lei do Espírito de vida não é só esta lei jurídica, mas também, e que nos livra do pecado e da morte, como também vai ser a força contrária a essas leis. Para tentarmos perceber isto, tentar fazer uma analogia, que é a analogia com os foguetões. Reparem que os foguetões, para conseguirem levantar voo e contrariar uma lei, que é a lei da gravidade que está sempre a puxar para baixo, não é? Os foguetões, para conseguirem subir, eles precisam de exercer uma força que é uma força que contraria a força da gravidade. E essa força tem de ser maior. Tem de ser maior para contrariar a força da gravidade. E reparem que Paulo, aqui em Romanos, no capítulo 8 e versículo 2, mostra-nos que a lei do Espírito de vida é essa força que vai fazer com que nós subamos, que vai contrariar, não só anular, mas também contrariar a força que o pecado tem nas nossas vidas.
A Bíblia mostra-nos, por exemplo, que um pouco mais à frente, na mesma passagem de Romanos 8, quando chegamos ao versículo 26, nós lemos: da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos como havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito e que ele, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Reparem que é o Espírito, e que não só pela lei jurídica que anula a lei do pecado e da morte, como ele também é a força que ajuda nas nossas fraquezas. Reparem que é a lei do pecado e da morte que nos tornam fracos. É a lei do pecado e da morte que nos deixa, de facto, separados de Deus, que nos deixa incapacitados. E nós vemos que a lei do Espírito de vida, e que é o Espírito Santo, que vai dar-nos a força, e é Ele que vai ajudar nas nossas fraquezas. É Ele que vai ser a nossa força. É por isso que há aquela canção que nós dizemos que a alegria do Senhor, a nossa força é. Nós não temos a força em nós mesmos, é sempre o Senhor que dá. E nós vemos também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, como esta passagem diz. Porque nós não sabemos como havemos de pedir, ou o que havemos de pedir como convém, mas é o Espírito que intercede por nós, é o Espírito que ajuda as nossas fraquezas, é o Espírito que vai nos contrariar esta lei do pecado e da morte que exerce sobre as nossas vidas. No entanto, isto vai surgir a questão mais importante, que é o que fazemos nós quando a força do pecado age nas nossas vidas. Ou seja, quando eu vejo na minha vida a lei do pecado e da morte a exercer, quando vemos este fenómeno a acontecer, o que é que nós devemos fazer? Ou o que é que nós não devemos fazer? Uma das coisas que eu tenho visto, e aqui há algum irmão que puder ajudar e complementar depois, será bem-vindo, mas uma das coisas que nós precisamos é de orar, ler a palavra de Deus e procurarmos ajuda de irmãos para aprendermos para aprendermos também com eles o que o Senhor ensina-nos através deles e também para nós sermos consolados e exortados. Reparem que na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, quando é falado daquele crente que tinha cometido um pecado, e o pecado do adultério, que ele tinha se deitado com a mãe, com a esposa de seu pai, nós vemos que Paulo e o que aqueles irmãos tinham de fazer era discipliná-lo, era haver a disciplina e exortação. E na segunda carta, no capítulo 2 e versículo 5, vemos depois Paulo a falar acerca do perdão. Ou seja, nós vemos nesta ação que nós precisamos dos irmãos, e Deus usa os irmãos também para nos disciplinar, para nos exortar, também para nos consolar e para nós aprendermos. Daí ser importante nós reunirmos com uma igreja local para nós termos irmãos piedosos que também andam perto de Deus, que nos podem ajudar e nós ajudarmos alguns irmãos. Daí ser importante nós estarmos perto dos irmãos. Outra parte que seria orar, quando acontece um fenómeno destes, também é importante nós orarmos, porque sabemos que tudo isto traz ansiedade nas nossas vidas, porque lá está, é como Paulo diz em Romanos 7, 24 e 25, de 23 até 25, que ele vê uma lei que é a lei do entendimento a batalhar contra a lei do pecado e da morte. E ele via e tinha esta luta. Isto vai entrar nas nossas vidas. Nós vamos passar por isto constantemente e isto vai-nos trazer ansiedade, vai-nos trazer frustração, porque queremos fazer a vontade de Deus e não conseguimos. E tudo isto vai ser difícil para nós. No entanto, a resposta a isto é a oração. É por isso que Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4 e versículo 6, ele diz o seguinte: não andeis ansiosos por motivo algum. Reparem que quando ele diz não andeis ansiosos por motivo algum, ele não está aqui a dar exceções, não está a dizer, olha, quando pecarem, não estejam ansiosos na mesma, porque o Senhor já vos perdoou. Isso é verdade, e isso consola-nos, isso é uma forma de nós nos consolarmos. Mas ainda assim nós temos esta batalha porque nós vemos na palavra de Deus que nós fomos criados para as boas obras. O Senhor criou-nos para as boas obras e nós queremos fazer a vontade de Deus. E então vemos esta batalha que há nas nossas vidas que nos traz ansiedade. Daí ser importante orar. É por isso que Paulo diz: não andeis ansiosos por motivo algum, ainda que isso seja o pecado. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graças. Quando nós passamos por uma dificuldade dessas, o que devemos fazer é orar.
pedir perdão ao Senhor, porque quando nós cometemos um pecado e quando falhamos com o nosso pai, com a nossa mãe, com um colega, com um familiar, é bom nós pedirmos perdão. E o mesmo acerca com o Senhor, acerca desse pecado em específico, porque sabemos a dificuldade que isso traz. Não é pedir para ser salvos novamente, porque o Senhor já, e como nós lemos em Romanos 8:1, nenhuma condenação há após que estão em Cristo Jesus. No entanto, é bom e é importante nós orarmos na mesma por causa do conflito, da ansiedade, da tristeza que isto traz para nós. E nós precisamos de orar para nós levarmos esta frustração ao Senhor. O Senhor já sabe, o Senhor já conhece tudo isso, o que vai no nosso coração. Mas isto é importante para nós orarmos, para nós não andarmos ansiosos com esta luta, não andarmos preocupados com isto. E Paulo continua. Ele diz: E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Depois a mensagem da cruz, esta é uma outra passagem, mas antes de ler outra passagem, Paulo aqui não é só o orar também, é orar e ler a palavra de Deus. E reparem que nós só vamos a este entendimento de não andarmos ansiosos, mesmo quando pecamos, e orarmos acerca disso, e deixarmos isso, declararmos isso na presença de Deus, que é importante. Mas nós só temos este conhecimento, que devemos fazer isso, se nós lermos a palavra de Deus. E reparem que é lendo e estudando a palavra de Deus que nós vamos tendo a compreensão adequada, que vamos aprendendo mais acerca disto. E outra coisa que a palavra de Deus nos ensina acerca disto, que não, quando nós pecarmos e depois de nós orarmos, uma coisa que devemos fazer é, como Paulo diz em na carta aos Filipenses, onde estávamos a ler, mas na passagem, no capítulo anterior, que é no capítulo 3 e versículo 12, Paulo diz que não que já a tenha alcançado ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo as coisas que para trás ficam e alcançando as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando nós pecamos e falamos e oramos com o Senhor e pomos aos pés as ansiedades, esta batalha que nós temos na nossa carne do pecado, que batalha contra o nosso entendimento, nós depois orarmos, não devemos ficar preocupados a marinar nisso novamente, porque todos os nossos pecados já foram perdoados em Cristo. Nós devemos levar esta frustração ao Senhor. E então devemos olhar em frente, seguir em frente e preocupados em não se vamos pecar outra vez ou não, não devemos estar preocupados com isso, mas sim em fazer a vontade de Deus e andar nas boas obras. É isso que deve ser a nossa motivação e deve ser isso que nós devemos motivar, é prosseguir para o alvo. E o alvo é pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o nosso alvo é o Senhor. Reparem que depois a mensagem da cruz. E vemos que uma das ansiedades que nós também temos e que precisamos perceber que é, nós precisamos também constantemente de sermos salvos do poder do pecado, porque nós vemos esta lei do pecado, vemos a força que o pecado tem nas nossas vidas, ou seja, que o pecado, mesmo nós tendo duas naturezas atualmente, vemos que o pecado ainda tem força. E é bom, quando nós orarmos também pormos aos pés do Senhor tudo isso, porque nós vemos que também hoje precisamos de ser salvos do poder do pecado. E o poder o que tem a força maior que anula o poder do pecado, que é a lei do Espírito de vida, e é também e nós entendemos isso pela palavra de Deus. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 1 e versículo 18, que ele diz: a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. O pecado ainda tem poder sobre nós, mas reparem que é a palavra de Deus e é o Senhor, e nós precisamos do Senhor constantemente para nos salvar do poder do pecado. Precisamos constantemente das decisões que vamos tomar, questionarmos e levarmos aos pés do Senhor se é a decisão correta, se não estamos a pecar, tudo mais. Isso é através da oração e é através da leitura da palavra de Deus, e nós procurarmos ajuda de irmãos que vão nos ajudar a nós compreendermos o que o Senhor, a vontade do Senhor, a conhecermos cada vez mais, a termos experiência. E de facto, quando nós, em alguma situação, nós pecarmos, não fiquemos surpreendidos, porque quando nós pecamos, nós vemos simplesmente o pecado a exercer força sobre nós. Mas nós também não nos devemos ficar, quando vemos esse pecado, não devemos ser surpreendidos,
mas também não devemos ficar indiferentes de alguma forma, não devemos simplesmente deixar passar. Quando Paulo teve aquela situação na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, e vemos aquele crente que cometeu esse pecado, ele simplesmente não ficou surpreendido disso, de ele ter cometido aquele pecado, mas ele também não ficou indiferente, daí ter exercido disciplina. E daí ser importante nós ouvirmos e quando cometermos alguma situação, se incomoda-nos muito, mesmo levando aos pés do Senhor, daí precisamos dos irmãos para nos ajudarem nesse aspecto. E vemos que Paulo, nesse sentido, para os Coríntios, para mexer e para eles também exercerem e terem consciência disso, vemos ele a exercer essa disciplina. E é algo que deve ser exercido também em nós de alguma forma, mas e isso é exercido de nós estando perto do Senhor, através da oração. Perante uma situação de pecado, nós orarmos ao Senhor, nós procuramos consolação, exortação, disciplina na palavra de Deus, porque o Senhor ainda nos disciplina hoje. E depois disso, termos a ajuda dos irmãos, esquecer o que para trás ficam, esquecendo, ou seja, nós não sermos dominados por isso, mas sim simplesmente nós seguirmos em frente e andarmos nas boas obras, pensarmos no Senhor. É o Senhor que deve ser o mais importante nas nossas vidas, não é o pecado, a força que o pecado exerce sobre nós, isso não deve estar na nossa mente, porque que é para nós, muitas vezes dizem que quando nós estamos a fazer, por exemplo, a lançar, por exemplo, quando estava e jogava basquetebol, uma das coisas que nos ensinavam era quando nós vamos fazer, lançar a bola, nós devemos estar a olhar para o cesto, porque se nós desviarmos o olhar do cesto, olharmos para a tabela, olharmos para o outro lado, nós vamos lançar para aí, vamos falhar o alvo. Ou seja, depois nós fazemos tudo isto e de compreendermos o que o Senhor fez por nós e continuarmos perante toda a situação, nós orarmos constantemente, estudarmos a palavra de Deus, não andarmos preocupados com o pecado que nós vamos cometer no futuro, porque se andarmos preocupados com isso, vamos acabar por falhar na mesma. E vamos falhar muitas vezes, se calhar, até de propósito. E isso não deve ser o nosso foco, porque se nós focarmos nisso, nós vamos apontar para ali e disparar para ali. E daí ser importante nós fazermos isso, orar, ler a palavra de Deus e procurarmos ajuda de irmãos para nós aprendermos, para nós sermos consolados e sermos exortados. É por isso, e termino com esta passagem, em que Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 13, ele dizia: enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Daí ser importante nós, perante tudo, em todas as situações da nossa vida, nós, perante esta lei do pecado, nós devemos continuar a aplicar-nos à leitura, à oração, à exortação, como ele diz aqui, e ao ensino. E nós constantemente ensinarmos, aprendermos com a palavra de Deus e conseguirmos passar aquilo que também aprendemos. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor também nos ajude a estarmos firmes e perto e andarmos conforme a vontade de Deus e a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe.